Fala uma coisa para mim. Você já foi rejeitado ou rejeitada alguma vez na sua vida? Alguém já te disse não quando você esperava um sim? Você traçou planos, projetos e viu aquilo tudo desmoronar quando as coisas não estavam acontecendo da forma como você esperava? Pois é, nós vamos falar aqui hoje sobre o medo da rejeição. Quem não tem medo de ser rejeitado ou rejeitada na vida? Quem já sofreu e até já mergulhou profundamente nos seus sentimentos simplesmente porque sofreu uma série de rejeições? É sobre isso que o Emerson vai falar com a gente hoje. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Bom dia. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo em paz. Ainda não sofri a primeira rejeição do dia, mas estou de peito aberto para ela. É isso aí. Essa motivação por ansiar pela rejeição ela é importante no processo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre rejeição, né? Quem nunca teve uma rejeição na vida, né? E pessoas carregam rejeições, às vezes, pela vida inteira, né? Às vezes uma rejeição lá na infância, por um abandono de um ente querido, de um pai, de uma mãe, ou a sensação de rejeição, né? Às vezes você não foi rejeitado literalmente, mas você tem uma sensação, uma falsa sensação de que é rejeitado. Muitas pessoas, e todos nós já passamos por algum tipo de rejeição alguma vez na vida, ou estamos passando ou passaremos. Isso é inerente à vida humana, né? E não tem como você passar pela vida sem essa sensação de rejeição. Mas falando aqui um pouco mais tecnicamente, a rejeição ela é algo que está incutida no nosso cérebro desde os primórdios, né? Desde quando a vida existe, o ser humano ele teve essa questão de ser incutida a rejeição na sua mente. Por quê? Por que a gente tem esse negócio? Por que a gente herda esse medo da rejeição? Existem aí algumas teorias psicológicas, né? Psicólogos pesquisaram e perceberam que nos primórdios da vida humana, as pessoas viviam ali em comunidades. E o fato de você ser aceito na comunidade te dava uma possibilidade maior de sobrevivência. Se você fosse caçar em grupo, a probabilidade de você ser atacado por uma fera e os seus amigos ali te ajudarem era muito grande. De você capturar, fazer um cerco e capturar uma caça para se alimentar era muito maior. Uma vez que você fosse rejeitado pelo grupo, isso era sinal que você ia ter que caçar sozinho. A probabilidade de conseguir alimento era reduzida, a probabilidade de você ser atacado e ser morto era muito grande. Então, a rejeição, a grosso modo, nos primórdios, estava ligado diretamente à sobrevivência. Ou você era aceito por uma comunidade e tinha uma probabilidade maior de sobreviver, ou você era rejeitado e praticamente era jogado aos leões, né? Como a gente ouve aí uma célebre frase, fui jogado aos leões. Foi jogado para ser morto. Por quê? Porque você foi rejeitado daquela comunidade. Desculpa. E isso foi seguindo, né, a evolução da espécie humana, e a gente traz isso até hoje como um medo. Se eu for rejeitado, a gente leva isso quase como um medo de vida ou morte. E, de fato, estudos recentes mostram que quando uma pessoa é rejeitada, né? Você falou aí que não recebeu a sua primeira rejeição do dia. Mas quando a gente tem uma expectativa muito grande de determinada resposta e a gente sofre uma rejeição, o cérebro reage a essa rejeição como se fosse uma dor física. A mesma dor que você sente ao bater a canela, o cérebro é ativado na mesma área e libera a mesma química no seu corpo quando você tem uma rejeição emocional. Quando você recebe um não de alguém, a dor é comparada a uma dor física. Só que qual a diferença? A dor física, você bateu a sua canela, uma hora depois, ela já aliviou e passa. A dor emocional, ela pode durar mais tempo. E outro, você pode alimentar relembrando aquele momento em que você foi rejeitado. E isso é um grande problema, porque toda vez que você relembra, é como se você estivesse alimentando aquela dor e isso te impede de tentar novamente no futuro. Por quê? Porque você ainda está com a dor do passado. Então, gente, depois dessa pequena apresentação de que a dor e de que a rejeição é uma coisa que foi incutida no nosso cérebro, vamos para o que acontece hoje no dia a dia, para a realidade. Então, nós aprendemos, nesse breve introdução, que
A rejeição é fruto do medo da morte, né? Porque nos primórdios a gente rejeitado era um sinal de morte. E hoje a gente tem estudos comprovando que o não, a rejeição, se assemelha a uma dor física. Então essa dor ela é muito intensa. E a diferença da dor física é que eu posso alimentar essa dor emocional. Porém, se a gente parar para pensar, a rejeição hoje ela é ilógica, né? Imagina aí o Anderson que visita clientes, eu que visito clientes todo dia, vou ficar com medo de receber um não do meu cliente. Isso não é uma vida ou morte. Eu receber um não de um cliente, né, Anderson, não significa que eu vou morrer. É apenas que aquele cliente não aceitou o meu produto, a minha proposta. Para quem é solteiro aí e está tentando conquistar um amor, né, uma moça ou um rapaz, você receber um não do rapaz não é uma questão de vida ou morte, ainda que para alguns possa até ser, né? Mas não é, você vai poder daqui a pouco tentar uma segunda vez com uma outra moça, com outro rapaz, uma terceira, uma quarta vez, até que você vai encontrar ali o rapaz ou a moça que vai te dizer um sim. Então, hoje, você receber um não é uma questão de vida ou morte. Você apresentar um projeto, você tentar ser aprovado num concurso, você tentar ser aprovado numa seleção, não é questão de vida ou morte. Tá? Isso não está no teu controle a resposta do outro. Está apenas no teu controle de saber que aquilo faz parte da vida e que você não vai morrer por isso. Eu tenho um amigo que ele sonhava em fazer medicina e ele começou a fazer o pré-vestibular com 25 anos. Tentou com 25 fazer medicina, tentou com 26, tentou com 27, tentou com 28, tentou com 30. Se eu não me engano, ele entrou lá pelo sexto, sétimo ano que ele estava tentando. Ele focou naquilo que ele poderia controlar. Ele não desistiu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Ele foi tentando. Ele poderia controlar as tentativas. Ele não poderia controlar as rejeições que ele recebeu. Então, é extremamente importante que hoje a rejeição ela não está ligada à morte. É ilógico se a gente tiver, né, de alguma forma, esse sentimento de que ele está ligado à morte, tá? E a dor, como eu falei aí, ela se assemelha a essa questão de uma dor física. Toda vez que esse meu amigo era reprovado no vestibular, ele sentia assim uma dor, ficava ali 1, 2, 3 semanas muito mal, mas ele recuperava ali e voltava a estudar. Então, algumas coisas que a gente pode falar para a gente aprender com a questão da rejeição, tá? Ser rejeitado, por incrível que pareça, viu, Anderson? Ser rejeitado é mais difícil do que parece. Se você sair aí na rua procurando ser rejeitado, se você for fazer isso de maneira consciente, você vai perceber que não é tão fácil ser rejeitado. Eu e o Anderson e eu, melhor dizendo, nós procuramos ser rejeitado todos os dias. Todos os dias eu ligo para cliente, todos os dias o Anderson liga e visita clientes, e a gente procura ser rejeitado, a gente procura que o cliente nos diga, não, eu não quero o seu produto. E por incrível que pareça, a gente faz 10 ligações, a gente não é rejeitado 10 vezes. A gente é rejeitado 6, 5, 7, 8 vezes. E sempre tem alguém que nos diz sim. E aí você fala, aí a gente para e pensa, caramba, eu queria ser rejeitado 10 vezes hoje, porque eu ia trabalhar menos e já ia descansar. Mas não, a gente faz 10 ligações e 2, 3 pessoas vão falar, olha, não, eu quero fazer negócio com você, vamos conversar um pouco mais. E a gente acaba trabalhando um pouco mais e isso é muito gratificante. Então, ser rejeitado não é tão fácil assim. Tem um autor, ele escreveu, inclusive, esse livro, que eu deixo a dica aí para vocês, Medo da Rejeição, e ele fez um experimento. Ele decidiu que durante 100 dias ele ia buscar a rejeição, ele ia atrás das pessoas com pedidos absurdos para que ele fosse rejeitado, porque a expectativa dele é que com o excesso de rejeição, o seu corpo, o seu cérebro pudesse acostumar com aquela situação e ele não sentisse tanto o fato de ser rejeitado. E o que aconteceu? Ele percebeu que era difícil receber não. Ele fazia pedidos dos mais absurdos para as pessoas e, às vezes, as pessoas diziam sim para ele. Ele estava andando lá num gramado perfeito da casa, via um gramado perfeito na casa de algum vizinho e falava, vizinho, posso jogar bola aí no seu gramado? E algumas pessoas diziam, sim, pode jogar bola no meu gramado, que eu acabei de cortar, que está bem cuidado. Então, não era tão fácil ele ser rejeitado quanto ele imaginava. Então, uma dica que eu dou para você, se você tem medo da rejeição,
mude esse medo e comece a buscar a rejeição com vontade. Você vai perceber que não é tão fácil você ser rejeitado todas as vezes. A rejeição é uma questão de opinião, né? O que é importante para você pode não ser importante para mim. O que é importante para mim pode não ser importante para você. O que é bonito para mim pode ser feio para você e vice-versa. Então, essa questão da rejeição é uma questão de opinião. Se você for me oferecer maquiagem, eu vou dizer não para você, porque isso não é importante para mim, eu não uso maquiagem. Mas se você for oferecer maquiagem para minha esposa, ela vai se interessar, ela vai te ouvir e provavelmente ela não vai te rejeitar. Então, é uma questão de opinião. Se você não quer ser rejeitado, planeje o seu público, seja no que for. Você vai vender gelo para esquimó, que é uma frase que a gente ouve, né? O bom vendedor vende gelo para esquimó. Gente, ele pode até vender, mas ele vai receber uma rejeição gigantesca. Se não 100%, o mais próximo de 100% possível. Agora, se você for vender gelo para corredores, é provável que essa pessoa lá no final da sua corrida esteja com a água quente e vá comprar gelo de você. Então, o índice e a probabilidade de você ser rejeitado é bem menor. É a mesma coisa que você fazer uma entrevista para fazer parte de um coro, de um coral, e você não canta nada, sua voz é ruim. A probabilidade de você ser rejeitado é gigante. Agora, se você for fazer um teste para ser um administrador, às vezes você tem uma habilidade grande em administrar uma empresa, a probabilidade de você ser rejeitado vai ser menor. Então, pense sobre isso, que a rejeição é questão de opinião. Muitas vezes a gente está querendo fazer o que não é do nosso arcabouço, aquilo que a gente não está preparado, aquilo que a gente não estudou, aquilo que a gente não planejou para a nossa vida e está querendo ser aceito. Você não é competente ainda para aquilo. É normal que você seja rejeitado. Por outro lado, se você tem competências para determinadas áreas e você é rejeitado 1 ou 2 vezes, continue, porque você vai aprender com aquilo. Com isso, a gente vai para o segundo passo. Se você está sendo rejeitado inúmeras vezes em uma determinada área, isso não é ruim. Isso te dá sinais que, de repente, você pode melhorar algum aspecto naquilo que você está sendo rejeitado. Voltando ao exemplo aqui de você fazer um teste para participar de uma orquestra ou de um coral. Se você não tem habilidades para o canto, você foi rejeitado algumas vezes, você pode estudar, você pode fazer uma aula de canto, uma aula de voz e melhorar naquele aspecto, até o ponto de repente, você ser aceito. Se não tiver jeito mesmo, você vai poder, pelo menos, fazer parte do coral, onde a sua voz vai estar ali um pouco mais abafada com os outros, mas você não vai ser uma pessoa totalmente incompetente naquilo. Entendeu, gente? Então, é importante você estar preparado, porque a rejeição, ela vai diminuir. Não desista no primeiro não. A rejeição, ela é uma estatística, ela tem um número específico. Eu sei que para cada 10 clientes que eu ligar, 8 vão me dizer não. Então, eu vou em busca daqueles 2. Cara, eu fico muito feliz quando eu ligo, não, obrigado. Ligo a segunda vez, não, muito obrigado. Significa que eu estou mais perto do meu sim. Então, não desista no primeiro não. Continue indo em busca do seu sim. Não tenha rejeição como um caso de vida ou morte. É extremamente importante você lembrar disso também, tá bom? E, por fim, gente, não foque no resultado, tá? A gente muitas vezes anseia por uma coisa, a gente foca só no resultado e não foca no processo. Então, eu quero, voltando ao mesmo exemplo, eu quero cantar num coral, é o meu sonho. E eu fico focando só no resultado de cantar. Eu não foco no processo. Poxa, eu fui rejeitado uma vez. Deixa eu estudar mais, deixa eu aprender um pouco mais sobre técnicas de canto. Poxa, eu estou sendo rejeitado por todos os meus clientes. Deixa eu rever minha abordagem. Será que eu estou usando as palavras certas? Será que eu estou ligando para as pessoas certas? Então, a rejeição é também um feedback para que você possa melhorar. Quando você foca apenas no resultado, não comprou meu produto, não me atendeu, não fui aceito na onde eu queria, você traz isso muito para o lado pessoal e você acha que a pessoa está rejeitando apenas você. E você não faz nada para melhorar. Então, fique atento aos feedbacks quando você é rejeitado, quando você recebe um não, né? A gente traz isso para o lado pessoal, achando que a pessoa está rejeitando a gente. Mas quando você recebe um não, fique atento aos sinais e veja naquilo que você pode melhorar. Não fique focado no resultado final. Por que eu não fui aceito? Mas veja o que você pode fazer para ser aceito.
E um último exemplo, tá? Nessa questão de rejeição, todos vocês devem conhecer o Harry Potter, né? Os livros da J.K. Rowling. Ela tem até um filme aí, se vocês procurarem, vocês vão achar. Ela foi rejeitada por mais de 12 editoras. Olharam o livro dela e falaram, não, isso não presta, isso não serve, mas ela continuou insistindo até que foi aceita e se tornou um grande sucesso. Não desista no primeiro não, porque provavelmente cada não que você recebe vai estar mais próximo do sim. O medo da rejeição no passado era um medo por questão de sobrevivência. Hoje não tem mais lógica você ter medo da rejeição por sobrevivência. É uma coisa que você recebeu hoje um não, amanhã você pode receber o sim que você tanto esperava. Não desista, pense em tudo que nós falamos por aqui e com certeza você vai poder estar mais forte hoje, mais forte amanhã para lidar com essa questão da rejeição. Era isso, Anderson, o recado que eu tinha para hoje. O Emerson falou coisas muito importantes aqui, muito profundas até. Se vocês passaram despercebidos pelo que ele falou, volta o vídeo, respira fundo, abre a cabeça, abre a mente e presta atenção de novo em tudo que ele falou. Se vocês olharem com atenção e com calma as coisas que ele disse aqui, vocês vão ver que tudo isso faz sentido de alguma forma na vida de vocês. Três coisinhas rápidas aqui, aproveitando esse momento, porque é um assunto muito extenso, né? Se a gente for falar aqui sobre os aspectos que envolvem a rejeição, enquanto o Emerson falava, eu já ia pensando no monte de coisa aqui, mas três coisinhas que eu acho que é importante falar, que eu anotei aqui. Que pensamentos que vocês têm alimentado? A gente sabe que tudo que a nossa mente foca, expande. Então, se você, quando é rejeitado ou rejeitada, pensa, fica cultivando isso na tua mente e no teu corpo, você vai certamente ficar com medo da chance de tentar novamente. Toda vez que a gente é reprovado em algo, eu vi isso uma vez, até do Flávio Augusto, ele fala, você, quando foi reprovado, a palavra reprovar significa que você ganhou uma nova chance de provar novamente. Então, você vai reprovar que a tua proposta, o que você, de fato, vale a pena. E a última coisa, quando a gente tem medo da rejeição, por tudo que o Emerson colocou aí e falou, nós temos o medo de decepcionar. A gente, às vezes, procura caber e pertencer a um lugar, ou a pessoas, ou a um grupo, e aí nós temos o medo de decepcionar. Sabe qual que é o remédio para isso? Decepcione. Experimente decepcionar essas pessoas. E você se liberta disso. Perfeito, cara. Show de bola. Muito bom aí que você colocou, que você falou, e vai servir para a vida de muita gente, eu tenho certeza. Um grande abraço para você, meu irmão. Um abraço para vocês aí que curtiram, estiveram com a gente até agora. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever se ainda não é inscrito aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, gente. Até mais.